Olá, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Nós estamos retornando hoje com os nossos estudos do Caminho Crucificado. Nós passamos por algumas aulas básicas, na verdade, 8 aulas básicas. A gente aprendeu muita coisa. E hoje nós estamos retornando aqui com a nossa sala, com a nossa aula de segunda-feira. E hoje eu quero trazer um tema novo, um tema que eu gosto bastante, particularmente falando, sobre crescimento espiritual. E o estudo hoje está muito legal. Nós vamos fazer uma série de estudos sobre esse tema de crescimento espiritual. Eu não sei ainda ao certo quantas aulas serão, mas a gente vai trabalhar da mesma forma. Vamos iniciar hoje um novo tema e depois a gente para um pouquinho e volta com um tema diferente, tá bom? Vamos começar como sempre, vamos orar e depois eu já projeto o material aqui e a gente ingressa aí nesse novo tema de crescimento espiritual, bem? Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de crescer, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade de conhecer mais de Ti, porque nós estamos aqui para ter mais conhecimento do Senhor, Pai. Te amamos, Jesus. Te amamos e te agradecemos, te louvamos. Obrigado por este tempo, obrigado pelos irmãos que já estão aqui, obrigado por aqueles que ainda vão chegar, e que esse material, esse estudo possa alcançar milhares de pessoas, Senhor Deus, para que nós possamos, como cristãos, crescer no Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Eu vou projetar minha tela aqui. Só um minuto. Vou colocar aqui na tela de apresentação. Deixa eu ver aqui se vocês já estão vendo. Amém. Bom, como eu falei com vocês, nós vamos começar hoje um novo tema sobre crescimento espiritual para cristãos. Esse é um tema muito importante, muito, muito importante. Nas aulas básicas, a gente passou por alguns momentos que eu falei sobre crescimento espiritual, e não tem como ser diferente, né? Falando de ensinamentos básicos, a gente precisa citar alguma coisa de crescimento espiritual, mas agora nós vamos nos dedicar única e exclusivamente a esse tema, tá? Hoje, lógico, é a primeira aula, então uma aula mais básica, para todo mundo começar no mesmo estágio, tá? Vou falar de alguns assuntos aqui um pouco mais profundos, mas nós não vamos aprofundar neles, eu vou apenas citá-los, tá? Porque isso pode ser material para outros momentos. Então, sejam todos aí muito bem-vindos. Nós somos da Igreja O Verbo aqui no Brasil, temos uma filiação com a igreja nos Estados Unidos chamada Christ Gospel Church International Inc. Eu falo um pouco sobre isso na aula básica, né, na primeira aula, perdão, de aula básica do Caminho Crucificado, e explico um pouco sobre essa nossa filiação, essa nossa aliança espiritual com a igreja da Christ Gospel. Mas hoje, nós estamos localizados em Goiânia, somos filiados a esta igreja, mas somos uma igreja independente aqui no Brasil, para termos o nosso próprio nome, por exemplo, né? Então, hoje eu estou em Goiânia, nossa sede fica aqui, os nossos pastores, diretores ficam aqui também, e a gente tem uma unidade da nossa igreja em Uberlândia, Minas Gerais, e nós estamos aqui para anunciarmos o caminho da noiva, a mensagem da noiva e a mensagem do caminho crucificado. Bom, eu quero começar esse estudo aqui de um ponto bem básico mesmo, bem elementar, mostrando para todo mundo que o cristão, ele é a única pessoa no mundo, ou são as únicas pessoas no mundo, que possuem dois nascimentos, tá? Nós nascemos fisicamente e todos os cristãos também nascem espiritualmente, ou nascem de novo, ou tem ou se tornam uma nova criatura, ou tem um novo homem habitando dentro de si, tá? Então, os cristãos são as únicas pessoas no mundo que possuem dois nascimentos. Nós nascemos fisicamente, né? Todo ser humano nasce fisicamente no momento que sua mãe traz a luz. Então, todos nós nascemos um dia aqui nesse mundo, fisicamente falando. E a partir desse dia, a partir do dia que nós nascemos fisicamente, nós começamos também uma jornada para um crescimento físico. Então,
naturalmente, todas as pessoas que nascem nessa terra, ou todo ser que nasce nessa terra, seja os humanos, seja no mundo animal, ou seja no mundo vegetal, o natural é que eles cresçam, tá? Então, fisicamente é assim, e do outro lado aqui nós temos o nosso nascimento espiritual. Tá? E o nascimento espiritual, diferentemente do nascimento físico, ele se dá ali no momento em que nós cremos em Jesus como Salvador da nossa vida. Então, no dia que eu criei em Jesus, no dia que eu acreditei em Jesus, alguém pregou para mim e eu acreditei em Jesus, o dia que alguém pregou para você e você acreditou em Jesus, nesse dia nós nascemos de novo. Naquele momento nós tivemos acesso a uma nova vida ou uma novidade de vida. E isso vai ser evidenciado ali também pelo batismo nas águas, né? Eu até usei uma imagem aqui para ilustrar o nascimento espiritual, o dia que as pessoas se batizam nas águas, porque quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que nós morremos para o mundo quando nós nos batizamos nas águas, e quando nós ressurgimos das águas, nós ressuscitamos com Cristo, ou nós morremos com Cristo e ressurgimos com Cristo ali também. Então, esse nascimento espiritual se dá no dia que nós cremos em Jesus, e ele é evidenciado ali no dia que nós batizamos nas águas, por exemplo. E, de igual forma, no mundo físico, a partir desse momento, a gente nós nos tornamos um bebê espiritual, porque nós nascemos de novo, e ninguém nasce adulto, a não ser Adão, tá? E Eva, que já nasceram perfeitos fisicamente, ou já com a sua estatura perfeita, eles não precisaram se desenvolver, né, para haver um crescimento. Todos nós nascemos bebês, tanto físico quanto espiritualmente, e nós precisamos crescer. Então, se eu nasci fisicamente um bebê, e foi necessário eu crescer até alcançar uma certa estatura, de igual forma, eu preciso também fazer isso de forma espiritual, tá? De igual forma física, isso precisa acontecer ali na minha vida espiritual. E a palavra de Deus, ela revela para nós a necessidade para o crescimento espiritual, tá? Então, existe uma necessidade. Por que existe uma necessidade? Esse slide, ele vai nos revelar isso, tá? A necessidade é para que nós não nos tornamos um indivíduo atrofiado ou mal formado, tá? Espiritualmente falando. Então, o processo de crescimento humano, em constante crescimento e expansão, progride desde o momento da concepção, ou seja, desde o momento que nós nascemos. Embora a pessoa atinja a maturidade física relativamente cedo na vida, ou seja, com 18 para 20 anos, provavelmente, a gente já deve atingir umas pessoas um pouco antes, outras um pouco mais, a gente atinge ali a nossa maturidade física, né? Você para de crescer, é isso que eu estou querendo dizer, relativamente cedo, nós continuamos crescendo, né? Mentalmente, emocionalmente e espiritualmente até nós vivermos, né? Então, a gente tem muitas pessoas que alcançam uma maturidade física, mas a maturidade mental dele ainda é muito pequena, né? Então ele precisa se desenvolver mentalmente, emocionalmente, né? As atitudes dele às vezes não corroboram com a sua estatura física, né? Aquela pessoa que você olha e fala assim, poxa, ele já tem um tamanho de adulto, ele já é uma pessoa adulta, mas parece que tem mente de criança, tá? Então é mais ou menos isso. No momento em que uma pessoa deixa de crescer, ela se torna um indivíduo atrofiado, mal formado, de uma forma ou de outra. Ou seja, de forma física, de forma emocional, de forma mental ou de forma espiritual. Se nós deixarmos de crescer, se eu paro de crescer, eu fico atrofiado ou mal formado. E espiritualmente, essa é uma grande verdade, tá? Os irmãos vão ter dessa revelação a partir do momento que a gente for desenvolvendo aqui no material. Mas anote isso, grave isso, se você estiver anotando. Se nós não crescermos espiritualmente, nós seremos cristãos atrofiados ou cristãos mal formados, tá? Os crentes se desenvolvem espiritualmente através dos mesmos estágios que uma pessoa segue fisicamente, ou seja, bebê, criança, jovem e adulto. De acordo com o que a Bíblia nos diz, né? Pois enquanto o apóstolo Paulo se referia a bebês espirituais,
escrevendo para a igreja de Coríntios, por exemplo, João, o evangelista, instruiu crianças, jovens e adultos a crescerem. Portanto, vemos a necessidade de crescimento espiritual em todos os estágios do desenvolvimento de um cristão. Os crentes não apenas precisam crescer quando são bebês, mas durante toda a sua vida cristã, eles enfrentam a necessidade de um maior crescimento espiritual. Então, se eu sou um bebê ou uma criança espiritual, eu necessito crescimento. Se eu sou um jovem espiritual, eu também preciso de crescimento. E quando eu chego à fase adulta, eu também preciso continuar crescendo. E isso vocês vão descobrir, nós vamos descobrir quando a gente chegar lá no final desse material, tá? Mas, por hora, fiquemos aqui com essas informações. Ou seja, no final das contas, no final do dia, a gente precisa se desenvolver e continuar crescendo sempre, tá? Até chegar à maturidade. Então, existe um estágio que nós precisamos alcançar. Existe uma posição que nós precisamos alcançar espiritualmente, tá? E qual é essa posição? A posição da maturidade. Esse é um texto que nós trabalhamos muito aqui na nossa igreja, é um texto que a gente se aprofunda demais e a gente busca muito conhecimento em cima deste texto, tá? Quando Paulo diz que nós precisamos chegar à maturidade, isso ele escreve à igreja dos Efésios, no capítulo 4. Aqui só está um trecho, uma porção do que ele escreve, mas ele continua, ele começa discorrendo ali desde dos versículos 6, salvo engano, e vai até o versículo de número 16, sobre essa questão do crescimento, tá? E a necessidade do crescimento. Mas aqui eu destaquei só os versículos 11, 12 e 13, para mostrar para nós, ou para nós iniciarmos aqui um raciocínio em cima daquilo que nós precisamos chegar, ou o nível que nós precisamos alcançar. Olha o que Paulo escreve e olha o que ele diz. Assim, ele aqui está se referindo a Jesus, tá? Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Um grande segredo para você entender textos bíblicos, existem algumas técnicas muito boas, e uma delas é fazendo perguntas simples, tá? Para o texto. Isso te faz compreender, te dar uma outra visão, isso te faz compreender melhor o texto, te faz dar profundidade. Por exemplo, aqui, se você olha e analisa que Jesus está dizendo Paulo está dizendo que Jesus designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a pergunta é, Paulo, para que Jesus escolheu essas pessoas? Qual é o propósito pelo qual Jesus designou essas 5 funções, esses 5 ministérios? Aqui são os dons ministeriais, tá? Só a título de informação. A Bíblia fala sobre os dons operacionais, sobre os dons motivacionais e sobre os dons ministeriais. Esses aqui são os dons ministeriais dos quais a Bíblia apresenta. Então, a questão é, Paulo, para que Jesus fez isso? Ou por que Jesus fez isso? Com qual propósito Jesus fez isso? Ele continua o texto e ele responde. Essas pessoas foram designadas com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, essas pessoas trabalham, essas pessoas exercem essas funções para que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, se edifique, ou para que a igreja cresça, tá? E essa igreja vai crescendo até qual ponto? Aí ele diz, essa igreja vai crescendo, esse corpo de Cristo vai crescendo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Paulo, o que significa unidade da fé e o que significa o conhecimento do Filho de Deus? Aí ele responde, significa chegar à maturidade, atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo. Os irmãos estão me ouvindo? Quem puder escrever no chat para mim se vocês estão me ouvindo, porque... Ah, perfeito, muito obrigado. Até que nós cheguemos atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, tá? Então, isso é chegar à maturidade, isso é alcançar a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, ok? Bom, algumas figuras importantes. Quando eu falo figura, eu estou falando daquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina através de textos literais, a Bíblia nos ensina através de linguagens figuradas, a Bíblia nos ensina através de tipologias, tá? Então, é disso que eu estou falando, tá? Algumas linguagens figuradas importantes que vão nos ajudar a entender essa estatura da plenitude, esse tamanho da plenitude, em que estágio eu estou, o que eu preciso fazer para chegar no próximo, qual é a linha no final do túnel, é sobre isso que eu vou falar a partir de agora, tá? A primeira figura muito importante para nós alcançarmos esse crescimento e entender o modelo pelo qual eu preciso seguir é o tabernáculo e os 7 móveis do tabernáculo, tá? Para quem às vezes está entrando hoje na aula, ou para quem vai assistir esse vídeo depois, eu não posso aprofundar tanto aqui, até mesmo porque a gente já fez isso nas aulas básicas, então essas aulas estão disponíveis no canal do YouTube da nossa igreja. Eu vou pedir o irmão para deixar esse link disponível aqui na descrição desse vídeo. Então, volta nas aulas básicas, você que não assistiu, e assiste as aulas básicas, porque lá eu me aprofundo, tá? Mas aqui, o tabernáculo do Antigo Testamento, o tabernáculo mosaico, nós temos um padrão de crescimento estabelecido por Deus. E esse padrão de crescimento, ele é mostrado, ele é revelado em toda a Bíblia, tá? Então, são 7 passos que nós precisamos dar, 7 passos que nós precisamos dar nesse caminho para que nós venhamos alcançar esse crescimento, para que nós venhamos alcançar essa maturidade, essa estatura da plenitude do Filho de Deus. A estatura perfeita dele está aqui a nível da cabeça, tá? Mas isso a gente, de novo, já ensinei isso em algumas aulas, nas aulas básicas do Caminho Crucificado. Então, se alguém quiser aprender mais sobre isso, por favor, volte a essas aulas, porque aqui eu não vou conseguir me aprofundar tanto. Mas, basicamente, aqui nós temos 7 experiências. Aqui eu tenho sangue e fogo no primeiro móvel, água no segundo móvel. Essas são as experiências elementares, básicas, tá? Sangue através da salvação pelo sangue de Jesus. Então, o sangue nos fala sobre salvação, é o primeiro passo que eu tenho que dar para eu crescer espiritualmente. Fogo está conectado com o batismo com o Espírito Santo e fogo. Águas, que tinha aqui no laváculo, está conectado com as águas do batismo, as águas de morte e vida de Jesus. Então, essas são as 3 primeiras experiências que o cristão precisa passar, tá? Para que ele possa dar os primeiros passos no seu crescimento espiritual. Depois, aqui nós temos a luz da palavra, tipificada pelo candelabro. Aqui nós temos o altar de ouro, que era o altar de incenso de oração, e aqui discorre os 4 níveis de oração que o cristão precisa praticar. Então, eu tenho oração de petição, oração de autoridade ou batalha espiritual, esses 2 são dados ao mesmo nível. Oração de intercessão, quando o Espírito Santo intercede através de nós pelas pessoas, está em Romanos capítulo 8. E a última oração, a 4ª oração, por isso que tinha 4 chifres no altar de ouro, e era o altar de incenso especial, por isso que era um altar de oração, tá? Eu explico isso nas aulas elementares. A última oração, o último nível, é a oração de dores de parto. É uma oração muito profunda que você tem em Jesus, tá? Então, e no último aqui, é a mesa dos pães, que representa as experiências que nós vamos tendo quando nós somos iluminados pela palavra, e quando nós temos uma vida de oração, nós vamos tendo experiências governamentais através de Cristo, porque aqui tinha 12 pães, o número 12 fala de governo, e o sacerdote precisava comer esses pães. Então, isso nos ensina que, a partir do momento que eu vou tendo experiências, eu vou comendo de Jesus, eu vou tendo experiência com ele, eu vou me submetendo aos poucos embaixo do seu governo. E sobre essa mesa aqui também tinha um incenso, que é esse foguinho aqui, ó, que está aqui desenhado. Esse incenso era um incenso simples. Aqui era incenso, mas era um incenso especial com 5 essências. Isso fala do nome
e da natureza e da essência de Jesus, tá? Essas 5 essências. Aqui já era um incenso simples. Isso fala de fé e fidelidade. Então, quanto mais eu tenho experiências com Jesus, mais eu entro debaixo do seu governo e mais a minha fé e a minha fidelidade a ele aumenta. E aqui no final, completando a 7ª e última experiência, nós alcançamos a maturidade, nós chegamos debaixo do seu governo pleno, aonde Jesus de fato governa a minha vida, aonde a vontade dele é a minha vontade, aonde os planos dele são os meus planos, tá? E se nós formos sinceros, isso não acontece aqui embaixo, a nível elementar. Quando nós começamos a nossa caminhada, nós temos as nossas próprias decisões, nós temos as nossas próprias vontades, a Bíblia ainda não é luz completa para mim, eu não baseio a minha vida em tudo que a Bíblia diz, né? Então, é por aí, tá? O ensino é mais ou menos por aí, e essa é uma figura, é um padrão que nos ajuda muito. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, ela me perguntou assim, Kelvin, desculpa, mas deixa eu te perguntar, por que lá na sua igreja vocês explicam e ensinam muito sobre tabernáculo mosaico? Aquilo era uma figura de Cristo, Jesus já veio, por que eu tenho que voltar naquilo? Simplesmente porque é um padrão de crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda escritura é divinamente inspirada, e ela é apta para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, os livros do Antigo Testamento estão aptos a nos ensinar, porque eles foram divinamente inspirados. E aqui, no tabernáculo mosaico, nós temos um padrão de crescimento. Poxa, se eu sou uma criança, um bebê espiritual, eu estou nesse nível aqui. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse estudo, tá? Eu já dei isso nas aulas básicas, alguns irmãos aí podem entender o que eu estou dizendo, outros não, mas o material para frente vai explicar direitinho isso. Poxa, eu já saí do nível de bebê espiritual e eu entrei no segundo estágio. O segundo estágio é de jovem espiritualmente, tá? E aí eu tenho um último estágio para chegar, que é o estágio de adulto espiritual, quando eu alcanço a maturidade espiritual. Então, isso aqui é um método, isso aqui é um padrão que Deus estabeleceu na sua palavra para te mostrar aonde você está, o que você tem praticado na sua vida espiritual, qual é o próximo nível e aonde você pode chegar, tá? Então, nada mais, nada menos do que um padrão estabelecido por Deus, e esse padrão nós vamos enxergá-lo de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, quando nós chegamos em Apocalipse, Jesus escreve as 7 igrejas, exatamente o mesmo quantitativo, deixa eu tentar apagar aqui só um minuto, o mesmo quantitativo de móveis, né, que o tabernáculo tem. Então, se Deus nos deu 7 móveis, e Jesus escreve as 7 igrejas, se você pegar as 7 igrejas e encaixar cada uma delas nesses 7 móveis, você vai ver que elas correspondem perfeitamente a cada móvel desse. Então, veja, um padrão que tem no Antigo Testamento, Jesus estabelece também no Novo Testamento, tá? Então, essa é uma figura que nos ensina muito e nos mostra os estágios que nós temos que percorrer, aonde eu estou, o que eu preciso fazer, o que eu preciso desenvolver mais na minha vida para que eu venha crescer espiritualmente, tá? Bom, a segunda figura, a segunda imagem que nos ensina muito são as jornadas de Israel, tá? As jornadas de Israel. Então, Deus trabalhou com o povo de Israel no Antigo Testamento, que era o povo de Deus, e agora, de Jesus para cá, Deus trabalha com a sua igreja. E esse é um tema que nós cristãos, eu fico muito preocupado com esse tema, que às vezes eu vejo muitos pastores, pregadores, dizendo assim, Deus tem o seu povo ainda Israel, e Deus ainda trabalha com o seu povo Israel diferente da sua igreja. Irmãos, eu não consigo concordar com isso, tá? Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele é muito claro ali, quando ele diz que de 2 povos, Deus fez um. E ele fala com muita clareza ali, que quais são esses 2 povos? Os judeus e os gentios, Deus uniu esses 2 povos e fez um, a sua igreja. Então, eu entendo que neste tempo, a igreja é o povo de Deus. Vem Pedro e corrobora com isso nas suas cartas, dizendo que nós somos o Israel de Deus, nós somos os sacerdotes de Deus, né? Então, neste tempo, ou seja, de Jesus para cá,
Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Só que, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, é que da mesma forma que Deus trabalhou com o seu povo Israel no Antigo Testamento, Deus, ele usa as mesmas figuras com o seu povo aqui no Novo Testamento. Então, veja, Israel teve uma jornada. Israel saiu, ele foi retirado do Egito e foi levado para Canaã. Nós, como igreja, nós fomos arrancados do mundo, que é uma figura do Egito, estamos em uma jornada para nós chegarmos na nova cidade, a Nova Jerusalém. Aqueles que alcançarem posição de noiva, aqueles que alcançarem posição de esposa de Cristo, esses estarão na Nova Jerusalém, tá? Veja, nem todas as pessoas que saíram do Egito chegaram a Canaã, né? Apenas 4 pessoas saíram do Egito e chegaram a Canaã: Josué, Calebe, Eleazar e Finéias. Eleazar é o filho de Arão, o sumo sacerdote, e Finéias é o filho de Eleazar, portanto, neto de Arão. Por que geralmente a gente só conhece Josué e Calebe, né? E tem alguns textos que citam só Josué e Calebe. É porque Eleazar e Finéias eram da tribo de Levi, e a tribo de Levi não era contada neste tempo. Mas se você analisar de forma bem detalhada, você vai perceber que 4 pessoas saíram do Egito e chegaram vivos a Canaã, e não somente 2. E essas 4 pessoas é uma figura da noiva, uma figura da esposa, tá? Então, aqueles que alcançaram maturidade, aqueles que alcançarem a estatura de Cristo, esses chegarão a nível de esposa. Veja que a Israel, timeline aqui, é só um termo em inglês, tá? De linha do tempo. Então, veja, a linha do tempo de Israel, do Egito, eu vou colocar um Ezinho aqui, tá? Do Egito até Canaã, ou Jerusalém, ou terra de Israel, como nós conhecemos hoje. Quando Deus tira Israel das terras do Egito, Deus, ele trata Israel como filho. Ele trata Israel como uma criança. Isso está em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, tá? E tem outras referências também que mostram Deus tratando Israel como uma criança, um filho, tá? Depois o tempo passa e já no deserto, na jornada do Egito para Canaã, Deus não trata mais Israel como filho. Deus começa a tratar Israel como congregação. E isso está em Atos capítulo 7, tá? Você pode ver ali depois em Atos capítulo 7 que você vai ver que Deus já não tratava mais Israel como filho. Ou seja, Israel subiu de nível. Israel estava sendo tratado aqui como filho e ele sobe de nível e agora ele está sendo tratado como uma congregação, ou seja, como uma igreja. Depois, anos depois, Israel está para entrar na terra de Canaã. Isso você pode ver no livro de Josué, tá? Ali Josué capítulo 4, capítulo 5, mais ou menos. Você vai ver que Josué é quem guia o povo de Israel. E depois que eles entram em Canaã, quando eles vão passar pelo Rio Jordão, ali existe o casamento de Israel com Deus, tá? Tem uma pregação no canal do YouTube da nossa igreja que eu falo sobre isso. Está dentro de uma série chamada A Jornada da Noiva. Para quem nunca viu essa pregação, depois você pode entrar lá na playlist. Vou pedir o irmão para deixar aqui também na descrição desse vídeo. Eu falo sobre isso, eu ensino sobre isso. Quando Israel passa por debaixo da arca, Deus manda os levitas entrarem no Rio Jordão, até um certo ponto, levantar a arca, e todo Israel passa por baixo. Ali é uma figura do casamento de Israel com Deus, tá? Porque, de fato, Deus se casou com Israel. Então, Israel deixa de ser filho, passa a ser igreja ou congregação, e depois Israel passa a ser esposa de Deus. O próprio livro de Jeremias, lá na frente, milhares de anos depois, Jeremias vai dizer que Deus estava dando carta de divórcio para Israel. Veja, Deus só está usando uma figura de linguagem, está dando carta de divórcio para Israel devido ao tamanho do seu pecado, ou o pecado de idolatria, né? O pecado de imoralidade sexual, espiritualmente falando, né? Porque a idolatria é exatamente isso, uma traição, né? Espiritual, vamos dizer assim. Deus estava dando carta de divórcio para Israel. Você só dá carta de divórcio para quem você
com quem você é casado, né? Então, você pode ler ali em Jeremias, Jeremias capítulo 4, capítulo 5 ali, Jeremias já vai começar a falar sobre isso. Então, veja, Israel sai de filho para a congregação, depois para a esposa. E anos depois, para a esposa você pode ver em Isaías 62, versículo 4, tá? E tem outras referências também. E depois, quando Israel chega nas terras de Canaã e se estabelece ali, Israel é tratado como mãe espiritual, ou seja, aquele que gera filhos. Isso está em Isaías, capítulo 66, dos versículos 8 a 10. Então, veja, é uma jornada de crescimento. E em cada jornada e em cada momento, Deus vai tratando Israel de uma certa forma. Por quê? Porque Israel vai alcançando uma certa maturidade. Ele sai de bebê, ele sai de uma posição de filho para uma posição de mãe, ou seja, maduro, que gera filhos, que tem condições de gerar outras pessoas, né? E essa mesma linha Deus trata com a sua igreja. Primeiro, nós somos tratados como bebês espirituais, depois nós somos tratados como jovens espirituais, quando nós vamos crescendo, e está no material para frente, tá? Depois nós somos tratados como esposa, porque nós vamos nos casar com Jesus, isso está em Apocalipse, capítulo de número 19, e na próxima eternidade, esse é um tema grande, tá? Esse é um tema grande para frente, não posso me aprofundar com vocês aqui nisso. Na próxima eternidade, isso está em Efésios, Paulo falou sobre isso em Efésios, nós também, ou seja, aquelas pessoas que alcançarem posição de esposa, aquelas pessoas que forem a nova cidade, a nova Jerusalém, aqueles que se casarem com Cristo, porque nem toda igreja será esposa de Jesus, nem toda igreja é noiva. Eu dei uma aula sobre isso nas aulas básicas, a penúltima aula, a aula 7, eu falei sobre isso, dei um panorama geral sobre essa questão. Se você não assistiu, volta lá e assista, por favor. Quem alcançar essa posição de esposa, na próxima eternidade, seremos mães espirituais. Nós geraremos filhos na próxima eternidade. Isso Paulo revela aos Efésios, tá? Ali nos capítulos 1 e 2. Então, esse é um tema grande, eu não posso entrar com vocês aqui. Mas Deus faz a mesma linha, a mesma jornada que Deus fez com Israel, Deus faz com a sua igreja agora, nesse tempo. Ok? Bom, as fases do crescimento, e eu vou me dedicar aqui muito à fase de bebês e crianças espirituais, tá? Porque eu julgo essa fase mais importante, é uma fase que nós precisamos ter muito alimento sólido, é uma fase que nós precisamos ser muito verdadeiros com os cristãos, aqueles que estão vivendo a fase de bebê espiritual, ele precisa de leite, ele precisa de alimento, ele precisa ser muito bem alimentado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser corrigido às vezes, mas ele também precisa ser acompanhado. Então, é uma fase que, vamos dizer assim, é uma fase maior, tá? Vamos colocar assim dentro da nossa jornada. Então, vocês vão ver que o material, ele trabalha muito mais a fase de bebês e crianças espirituais do que a fase de jovem e a fase de adulto espiritual, tá? Então, vamos lá. A nossa primeira fase, espiritualmente falando, de igual forma, fisicamente, de igual forma física, né? Ou seja, igualzinho na nossa forma física, é a fase de bebês espirituais. Quando nós nascemos de novo, no dia que nós cremos em Jesus, nasce um novo ser dentro de nós, esse ser nasce pequenininho, esse ser nasce como um bebê, e ele precisa se desenvolver, esse ser precisa crescer. E ele vai crescer como? Ele vai crescer sendo alimentado, ele vai crescer sendo corrigido, ele vai crescer recebendo luz da palavra, tá? Porque nós precisamos do sol fisicamente para nós crescermos. Ele precisa de água espiritual, senão ele não cresce. Ele precisa de limpeza, ele precisa de purificação. Igual um bebê físico precisa de todas essas coisas, né? Bebê precisa pegar luz solar, bebê precisa ser bem alimentado, bebê precisa ser corrigido, bebê precisa ser acompanhado, bebê precisa ser limpo. Da mesma forma que acontece no mundo físico, a vida espiritual também segue o mesmo rito, tá? Então, a nossa primeira fase espiritual
é a fase de bebês. Os bebês espirituais precisam crescer. Se a maturidade espiritual fosse alcançada instantaneamente, ou seja, no momento da nossa salvação, o apóstolo Paulo não teria chamado os crentes da igreja de Coríntios de bebês espirituais. Então, uma primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça, quando você crê em Jesus, quando você é batizado nas águas, quando você é batizado com o Espírito Santo, eu vou tocar nesse assunto aqui mais à frente, e isso não é sinal que você alcançou maturidade espiritual. Isso não é sinal que você é um adulto espiritual, ok? A salvação não nos dá instantaneamente maturidade espiritual. A salvação não nos dá instantaneamente crescimento espiritual. Esse é só o primeiro passo, tá? A salvação é o primeiro passo para que nós venhamos alcançar a maturidade espiritual. E sem ela, é o primeiro e é o mais importante, porque sem ela, nós não alcançamos a maturidade, tá? Sem a salvação, nós não chegamos lá. Então, nós necessitamos da salvação, mas o crescimento é uma jornada. A maturidade espiritual nós vamos alcançando a partir do momento que nós vamos caminhando com Cristo, a partir do momento que eu vou andando com Jesus, a partir do momento que ele vai me transformando, a partir do momento que eu vou mortificando as minhas vontades da carne, eu vou crescendo espiritualmente. Mas vocês vão acompanhar aqui no material mais à frente, tá? Então, veja, se a salvação fosse instantânea, ou se a maturidade espiritual fosse alcançada de forma instantânea, Paulo não teria tratado ou não teria chamado a igreja de Corinto de bebês espirituais. Vamos ver isso. Ó, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 3, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu vos alimentei com leite e não com carne, porque até agora não o podíeis suportar, nem agora podeis. De novo, aquelas perguntinhas básicas, se você quiser entender um texto. Poxa, se você for analisar de forma histórica, Paulo está escrevendo anos depois que ele fundou essa igreja, tá? A carta de Coríntios é escrita anos depois do que está registrado em Atos capítulo de número 18, porque é em Atos 18 que Paulo funda essa igreja. E veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele teve que alimentar eles naquele primeiro momento com leite, porque eles eram bebês espirituais, e agora ele tem que continuar alimentando eles com leite. Ele não pode dar carne para eles. Veja, ele não pode mudar o alimento, porque mesmo que passou o tempo, mesmo que passou alguns anos, a igreja continua bebê, espiritualmente falando. A igreja continua bebê, ou seja, ela não pode receber um alimento mais sólido, ela não pode receber um alimento que vai dar a ela mais sustentabilidade ou mais substância, porque ela ainda é um bebê, ela não vai aguentar ter esse tipo de alimento ou receber esse tipo de alimento. Veja, ele mesmo diz, porque até agora não podíeis suportar, ou seja, suportar um alimento mais sólido, suportar comer carne. Nem agora podeis. Por quê, Paulo? Aqui que entra. Por que eles não podem? Por que eles não conseguem? Por que eles não podem receber ainda um alimento mais sólido? Ele diz, porque ainda sois carnais. Porque, havendo entre vós, por que eles são carnais? O que configura a carnalidade da igreja de Corinto? O que configura a carnalidade da igreja de Corinto são 3 aspectos. Primeiro, a inveja, a contenda e as divisões. Ou seja, essa igreja ainda é um bebê espiritual, essa igreja ainda precisa ser alimentada com leite, essa igreja não pode receber um alimento mais sólido, porque ela ainda é carnal. E o que configura essa igreja como um bebê espiritual? Inveja, contenda e divisões. Se nós, como cristãos, ainda sentimos inveja, ontem na escola bíblica dominical aqui em Goiânia, eu falei sobre inveja. Se nós, ainda como cristãos, temos contenda, geramos contenda, amamos um ambiente de contenda, colocamos irmãos contra irmãos, falamos, aumentamos coisas, colocamos uma igreja contra outra igreja,
se isso ainda existe em nós, se tem em nós ainda divisões, porque essa igreja dizia assim, não, eu sou de Paulo, outros falavam assim, não, eu sou de Apolo, outros diziam assim, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Cristo, ou seja, a igreja estava totalmente dividida. Se isso existe em nós, se na igreja onde eu congrego, se na igreja onde você congrega, existem divisões assim, a inveja impera, a contenda impera, nós ainda somos bebês espirituais. Nós não somos maduros espiritualmente, ainda somos carnais, ainda tem muita carnalidade em nós, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo aqui. E ele diz, olha, não sois vós carnais e não andais como homens, entre parênteses eu expliquei a questão de homens, ou seja, pessoas que não se entregaram para Cristo totalmente, né, ou plenamente. Então veja, os bebês ainda precisam crescer, os bebês ainda precisam se desenvolver, ser limpos da inveja, estou falando de coisas espirituais, tá? Bebês espirituais. Limpos da inveja, limpos da contenda, limpos das divisões, tudo isso configura, ou tudo isso nos expõe a bebês espirituais, tá? Os dons não é um sinal de maturidade. Dons são presentes de Deus para a sua igreja. Tem muitas pessoas que confundem isso aqui. Não, eu fui batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me deu acesso a alguns dons, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, línguas estranhas, profecia, interpretação de línguas, tudo isso faz parte dos dons operacionais, e tudo isso faz parte dos dons do Espírito, que Paulo escreve aos Efésios, capítulos 12 e 14 da primeira carta. Só que os dons não é sinal de maturidade. Ter dons espirituais, ser usado pelo Espírito, ter o dom de falar em línguas, ter o dom de profecia, não é um sinal de maturidade. E a nossa igreja é uma igreja pentecostal, ok? A nossa igreja é uma igreja que crê nos dons espirituais. Nós cremos que os dons é para este tempo, ok? Nós cremos em línguas, nós cremos em profecias, nós cremos em interpretação de línguas. Só que isso não me coloca num patamar de maturidade espiritual. Porque Jesus diz que a árvore não seria conhecida pelos dons, a árvore seria conhecida pelos frutos. Fruto denota maturidade, tá? E veja, não são esses frutos que denotam maturidade espiritual. Esses frutos aqui denotam que nós somos bebês espiritualmente em Cristo, tá? Então, porque esses são frutos da carne. Gálatas, capítulo 5, ok? Agora, o fruto do Espírito e as características do fruto, dos 12 frutos, 9 apresentados aos Gálatas e 3 no livro de Cantares, formam os 12 frutos que o cristão precisa produzir, e isso denota maturidade na vida do cristão, tá? Então, por onde que eu vejo, ou por onde nós vamos confirmar que dons não é sinal de maturidade? Na mesma carta que Paulo escreve aos Coríntios, tá? Olha o que ele diz. A maturidade espiritual não está ligada à quantidade de dons espirituais que uma pessoa possui. Essas experiências não têm nada a ver com o grau de maturidade pessoal que ela adquiriu em Cristo. Paulo estabeleceu claramente esse fato quando, no início de sua carta aos Coríntios, ele lhes disse que eles não ficaram atrás de nenhum dom. Ou seja, Corinto tinha sido agraciada com todos os dons do Espírito, mas ainda tinha atitudes de bebês espirituais. Ou seja, os dons não configuram maturidade. Veja, 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 4 a 7. Sempre dou graças ao meu Deus em vosso favor, pela graça de Deus que foi dada por Jesus Cristo, que em tudo sois enriquecidos por ele, em palavra e em conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de modo que não fiqueis atrás em nenhum dom, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus. Ou seja, Paulo diz que essa igreja não ficava atrás de nenhum dom. Paulo diz a essa igreja que eles tinham todo acesso aos dons, que era uma igreja cheia de dons, que era uma igreja enriquecida em dons. Tanto é que no capítulo 11 e capítulo 14, ele vai falar sobre os dons operacionais justamente essa igreja. Mas
momentos antes, no capítulo 3, no momentos depois, capítulo 3, ele diz que mesmo essa igreja estando cheia dos dons, mesmo essa igreja, pessoas falarem em línguas, pessoas profetizarem, pessoas terem o dom de interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ou palavra de ciência, que é a mesma coisa, essa igreja ainda era uma igreja bebê. Essas pessoas ainda eram bebês espirituais. Então, bebês espirituais podem possuir dons do Espírito. Os coríntios tinham todos os dons do Espírito operando em sua igreja. No entanto, Paulo diferenciou entre a posse de um dom do Espírito e o crescimento espiritual até a maturidade. Então, de novo, possuir dons do Espírito não é sinal de maturidade. É por isso que nós encontramos várias vezes algumas pessoas na nossa jornada, na nossa caminhada, que a pessoa potência, a pessoa na igreja profetiza, e aqui não é uma crítica em relação a isso, tá? Eu sou uma pessoa que creio em dons espirituais, mas você vê a pessoa potência e tal, dali a pouco você vê a pessoa tendo uma atitude tão infantil espiritualmente, que você olha e pensa assim, poxa, mas, cara, ontem eu vi essa pessoa, ontem eu vi esse irmão na igreja, e ele estava lá, era uma bênção e tudo, e hoje, com uma atitude tão espiritual assim, normal. Dons espirituais não quer dizer que eu cheguei à maturidade, tá? O Espírito Santo de Deus nos dá gratuitamente dons espirituais, ou seja, isso é um dom de Deus. A palavra dom, no grego, significa presente, tá? Então, veja, isso é um presente, é gratuito. Deus dá às pessoas. No entanto, para ter a natureza de Cristo, por crescimento em estatura espiritual, devemos estar dispostos a morrer ou a nos arrepender das atitudes e disposições não cristãs dentro de nós, que saem de nossa natureza corrupta e carnal, e deixar Cristo lavá-las por seu sangue. Ou seja, enquanto os dons são dados gratuitamente, a natureza de Cristo, a estatura espiritual, a maturidade, isso não é dado gratuitamente. Isso eu preciso ir conquistando. Você vai conquistando isso ao longo da jornada. Como que eu conquisto isso? Morrendo para o mundo, fazendo com que as minhas atitudes não cristãs sejam mortas, a minha natureza corrupta seja morta. Como? Arrependendo das nossas atitudes, produzindo frutos de arrependimento. Então, ao longo da nossa jornada, uma das formas de alcançar a natureza de Cristo, uma das formas de alcançar maturidade é fazendo a nossa natureza pecaminosa morrer, fazendo o nosso velho homem morrer. Kelvin, isso é impossível. Não, não é impossível. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei morrer toda a natureza pecaminosa em vós. E aí ele discorre o que é natureza pecaminosa. Imoralidades sexuais, mentiras, paixões humanas, e a lista está lá. Colossenses, capítulo 3, dos versículos 5 até o versículo de número 7, tá? Então, nós precisamos fazer essa natureza morrer. E quanto mais nós fazemos essa natureza morrer, mais a natureza de Cristo cresce em nós. Mais maturidade nós vamos alcançando. Quando o Senhor nos coloca em circunstâncias, veja, quando o Senhor nos coloca em circunstâncias que atraem esses pensamentos e sentimentos errados para a superfície da nossa mente consciente, podemos lidar com eles levando-os à cruz de Jesus, onde ele nos livrará deles através do poder de seu sangue. Ele derramou o seu sangue para tirar nosso pecado e nos fornecer substância para crescimento. Veja, uma outra forma de crescer espiritualmente. Quando eu me ver em situações onde a minha natureza corrupta está em franca evolução, onde o pecado está batendo a porta, onde a minha natureza pecaminosa está querendo me fazer pecar, aonde que eu preciso levar isso? Eu posso lidar com isso. A questão é eu ter controle sobre isso. Vou falar um pouco mais à frente sobre essa questão do controle. Existe uma forma de controlar isso. Existe uma forma do homem ir alcançando maturidade e ele vai controlando esse ser pecaminoso dentro dele. Ou seja, eu decido não pecar. Eu decido, por mais que o meu homem carnal está dentro de mim, está querendo que eu peque, eu consigo controlá-lo. De uma certa forma. Claro que tem coisas que nós vamos nos arrependendo, levando a cruz, porque nós sempre estaremos sujeitos a isso.
Só que algumas coisas a gente vai conseguindo controlar à medida que eu vou crescendo. E como uma outra forma que eu posso fazer isso? Como que eu posso lidar com isso? Eu pego isso e levo para a cruz. Então, quando você sentir uma vontade de pecar, lembre-se da cruz. E fale com a sua boca no mundo espiritual. É muito importante você falar. É muito importante você exercer o poder da fala. E diga, eu não quero pecar isso. Isso é produto do meu velho homem. Isso é vontade da minha carne. Eu levo isso para a cruz de Jesus. Jesus foi morto na cruz, derramou o sangue dele para tirar o meu pecado. Isso é pecado. Isso está vindo na minha mente, é pecado. Esse desejo está nascendo no meu coração, é pecado. Portanto, Senhor Jesus, eu deposito ele na sua cruz. Limpa, lava, purifica isso em mim através do seu sangue. Assim, nós vamos controlando essas coisas e nós não vamos pecando. O próprio salmista diz, o salmista Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ok? O crescimento é um processo. Isso é muito importante, irmãos. Tem muitas pessoas que acham que o crescimento espiritual é instantâneo. Você creu em Jesus, sua vida já tem que mudar, suas coisas têm que mudar. É claro, algumas coisas mudam ali, mas tem muitas coisas, muitas atitudes que elas vão mudando, elas vão transformando, elas vão sendo mortas ao longo da nossa jornada espiritual, ao longo da nossa jornada. O crescimento é um processo que inclui confessar nossas atitudes e disposições não cristãs. Então, veja, é necessário haver confissão de atitudes e disposições não cristãs, porque está dentro de nós. Embora o nosso novo homem esteja aqui, o nosso velho homem também está aqui dentro. Então, todas as vezes que você tiver disposição não cristã, desejo não cristão, desejo para o pecado, confesse isso. Confesse isso diante de Jesus. Segundo ponto, morrer para a carne, tá? Morrer para a carne. Esse é o segundo ponto. Morrer para a carne como ela é pregada na cruz de Jesus. Terceiro ponto, descer as águas de morte com Jesus Cristo e ser ressuscitado com ele. As águas do batismo. Fazer uso das águas de morte e vida de Jesus. Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, tá? Ser ressuscitado com ele para andar em novidade de vida. Amor e luz. Ao olhar honestamente para nós mesmos todos os dias, podemos ver áreas que precisamos que Jesus limpe de nossos corações. E ao deixá-lo fazer, criamos espaço em nossos corações para o qual uma nova verdade pode entrar. Pouco a pouco, então, nossa estatura espiritual vai crescendo. Veja, pouco a pouco, deixa ele me dar uma opção aqui de selecionar de novo. Pouco a pouco, nossa estatura espiritual vai crescendo. Isso é uma jornada, isso é dia a dia, isso é momento a momento. Então, isso é muito importante, nós olharmos para dentro de nós mesmos. E a Bíblia, ela não é luz à toa. O candelabro não representa a palavra de Deus à toa. Jesus não vai dizer que a sua palavra é luz. O salmista não vai dizer luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra à toa. A palavra é luz para nos iluminar aqui dentro. E eu olhar para dentro de mim com essa luz da palavra e dizer, Senhor, olha, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui eu preciso mortificar. Essa vontade não pode estar dentro de mim mais. Use isso a seu favor. Use a luz da palavra ao seu favor, para que você possa enxergar aquilo que está escuro ou obscuro dentro de você, que a Bíblia, a palavra de Deus, vai te dar condições de ver isso e você vai entregar isso para Cristo. Você vai pedir que Jesus limpe seu coração. Você vai pedir que Jesus purifique seu coração com seu sangue. E isso é entrar em uma nova verdade. Isso é, pouco a pouco, crescer na estatura espiritual de Cristo. Bem? Bom, bebês espirituais têm corações carnais, tá? Tem muitas pessoas que têm dificuldade com isso. Principalmente aquelas que acham que a maturidade espiritual ela vem de forma instantânea. Isso é um erro, tá? E aí, às vezes, ele olha assim e pensa assim, nossa, essa pessoa tem 70 anos, está aqui dentro da igreja, até hoje tem essas atitudes, parece um bebê, né? E, de fato, pode correr esse risco. Existe esse risco mesmo. Anos de igreja não significa maturidade espiritual, tá? É claro, pode ser que naturalmente isso aconteça.
mas não é uma regra. Pessoas podem ter anos dentro de igreja, mas eles não se desenvolveram espiritualmente. Eles continuam no mesmo estágio. Bebês espirituais, corações carnais, inveja, contenda, divisões. Veja que Paulo escreveu à igreja dos Coríntios, né? Já tinha alguns anos que Paulo tinha passado por ali, já tinha algum tempo que Paulo tinha evangelizado aquelas pessoas. E eles ainda não tinham saído do estágio de bebês, né? Então, bebês espirituais possuem corações carnais, né? Ou seja, corações para o pecado. Vou usar o mesmo texto, tá? De 1 Coríntios capítulo 3, para exemplificar isso. Veja, através deste texto, né, que nós já apresentamos, é possível identificar 3 trabalhos facilmente reconhecidos do coração carnal. Quais são eles? E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Veja os termos que Paulo usa, né? E ele está escrevendo a uma igreja. Ele está escrevendo a pessoas que estão em Cristo. Ele está escrevendo a pessoas salvas, tá? Pense, raciocine isso antes de ler o texto. Eu não posso escrever, né, a vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês são bebês em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com carne, porque até agora não podia suportar, nem agora podeis. Porque ainda sois, veja, ainda sois carnais. Porque, havendo entre vós inveja, é o primeiro ponto, contenda e divisões, né? Segundo e terceiro ponto, não sois vós carnais e não andais como os homens. Então, como eu já disse ali atrás um pouquinho, agora só separando para você entender, enquanto a inveja, a contenda e a divisão ainda se manifesta no coração carnal, há necessidade de crescimento espiritual. Então, essa é uma oportunidade de nós olharmos para nós mesmos. Eu olhar para mim, você olhar para você, usando a luz da palavra e dizer, Senhor, será que existe inveja aqui dentro de mim? Será que eu estou com inveja de alguém? Será que eu estou com inveja das coisas de alguém? Será que eu estou com inveja dos ímpios? Asaf passou por isso. Salmo 73, Asaf diz que ele olhou para a vida dos ímpios e ele disse assim, poxa, eu estou aqui me dedicando na casa de Deus, eu sou uma pessoa que entrego ao louvor, porque Asaf era responsável pelo louvor do templo naquele tempo. Davi escolhe ele para isso naquele tempo. E ele diz, poxa, eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui me santificando, eu estou aqui orando, eu estou aqui jejuando, e eu tenho essa vida. Ali o contexto é financeiro, tá? E o cara, e a pessoa ímpia não se entrega a Deus, não está nem com as coisas de Deus, muito pelo contrário, e tem essa vida, né? Aos olhos de Asaf, ele tinha uma vida miserável. E o ímpio tinha uma vida abastada. Até que, no mesmo capítulo, ele diz, Senhor, até que o Senhor me mostrou o final dos ímpios, né? Ou seja, ele estava tendo inveja dos ímpios. E quando Deus mostrou para ele o final dos ímpios, ele disse, me perdoa, porque é melhor eu estar aqui dessa forma do que viver desse jeito e ter esse final, né? O fim da vida dos ímpios é triste. E Deus fez com que ele visse isso. Então, é uma oportunidade de nós olharmos para nós mesmos e dizer, Senhor, será que eu estou com inveja ao ponto de desejar que aquela pessoa não tenha isso porque eu não tenho? Porque isso também é inveja, eu olhar e falar assim, olha, eu desejo que você não tenha isso, sabe por quê? Porque eu não tenho. E eu não tenho condições de ter, e eu acho que eu nunca vou ter condição de ter. Então, eu desejo que você também não tenha. Isso é inveja. Então, enquanto a inveja, a contenda e a divisão ainda se manifestarem em nosso coração, ele é carnal. E há espaço ou há necessidade para crescimento espiritual. A substância espiritual a humildade do Cristo crucificado e sua natureza, que habita dentro de nós, crucificam essas atitudes e disposições anticristãs que saem do coração carnal. Ou seja, a natureza de Jesus, tá, que está dentro de nós, e a natureza, de qual parte da natureza que eu estou falando? Da natureza humilde, do Cristo crucificado, do Cristo humilhado. Se eu tenho essa natureza dentro do meu coração, se eu aprendi essa natureza de Cristo, se eu absorvi essa natureza dele, se eu tenho essa natureza humilde, se eu tenho essa natureza humilhada dentro de mim, essa natureza vai me ajudar a crucificar essas atitudes anticristãs que estão pulsando dentro de mim. A inveja, a contenda, a divisão. Então, para vencer a inveja, a contenda e a divisão, absorver mais humildade de Jesus, absorver mais humilhação, humilhar mais diante dele.
Porque quanto mais nós nos humilharmos, mais humildade diante dele nós teremos. Um bebê no reino natural é invejoso por seu próprio caminho. Já percebeu? As crianças, eu tenho um bebê dentro de casa. Ela é invejosa, ela é egoísta, ela quer tudo para ela quer andar no caminho dela. Se você fala assim, olha, vem por aqui, ela diz, não, tem 1 ano e pouquinho, né, a coisinha. Mas ela quer andar no próprio caminho dela. Ela quer ter a própria vida dela, veja. Um bebê no reino natural é invejoso por seu próprio caminho, ele se esforça por seu próprio caminho, ele criará todo tipo de divisão para ter seu próprio caminho. Né? Eles não nos forçam assim. É um bebezinho, mas ele já tem essa natureza. Né? Da mesma forma, um bebê espiritual busca a sua própria vontade e a sua própria satisfação. Kelvin, como que eu me identifico, como que eu sei se eu sou um bebê espiritual? Se você ainda busca a sua própria vontade, se você ainda busca a sua própria satisfação, isso te configura como um bebê espiritual. Isso vai me configurar como um bebê espiritual. Agora, se eu estou disposto e se eu estou disposto, não tem outra palavra para usar aqui, se eu estou disposto a colocar em obra, a colocar em prática a vontade de Deus para satisfazer a vontade dele, embora a vontade dele não seja minha, embora a satisfação dele não seja minha, e o plano e a vontade dele não vai satisfazer a minha carne, e geralmente é isso que acontece, e é isso que vai acontecer, vai me configurar como não bebê espiritual, tá? Se eu estou disposto a viver a vontade de Deus, para satisfazer a vontade de Deus, isso demonstra que eu não sou um bebê espiritual, ou pelo menos eu estou superando essa fase, tá? Mas com o crescimento espiritual veio o prazer em fazer a vontade de Deus e andar no caminho de Deus. Ou seja, eu não tenho o meu próprio caminho, eu não tenho a minha própria vida, eu não tenho a minha própria vontade, eu não tenho a minha própria satisfação. Agora eu tenho a vontade de Cristo, a satisfação de Cristo e o caminho de Cristo. Isso, eu nem preciso citar alguns textos aqui, a maioria de vocês já sabe os textos que baseiam o que eu acabei de dizer. Ok? Amém? Bebês espirituais também têm mentes infantis. Enquanto ele tem o coração infantil, ou seja, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, satisfazer a minha vontade, está ligado ao coração, os bebês espirituais também possuem mentes infantis, tá? Vamos lá. As crianças ou os bebês não pensam nem falam no mesmo nível que os adultos, porque suas mentes não foram desenvolvidas nem educadas por tantos anos, né? Eu tenho um bebê em casa, ela não fala como eu falo, ela não pensa como eu penso. Por quê? Porque ela ainda não chegou nesse patamar, ela não chegou nesse nível. Ela ainda vai chegar, ela ainda vai se desenvolver. Embora façamos muito para treinar nossos filhos nas escolas, trabalhando com eles até que se tornem adultos, a pergunta é: quanto tempo e esforço dedicamos à nossa própria educação espiritual, tentando alcançar um estado espiritualmente maduro? Deixa eu só apagar aqui para apagar isso aqui que eu acabei de fazer. Espiritualmente maduro de falar e pensar. Ou seja, quanto nós temos dedicado à questão dos nossos filhos, né, para que eles possam se desenvolver? Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas a pergunta é: quanto tempo, ou quanto dinheiro, quanto esforço nós temos dedicado para a nossa própria educação espiritual? Para que nós venhamos ser maduros no falar, no pensar, mentalmente falando. Essa é uma questão para nós pensarmos. O apóstolo Paulo comparou sua atitude de criança com a atitude de adulto, quando ele fez a seguinte declaração, olha, que Paulo escreve, essa igreja de Corinto, Paulo escreveu umas coisas preciosas, hein? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Ou seja, os pensamentos estão na mente. O que ele está dizendo é que ele tinha uma mente infantil quando ele era criança. Aqui ele está falando de coisas espirituais, tá? E pode ser aplicado na vida física também. Mas, quando me tornei homem, veja, ele não nasceu homem, ele se tornou homem. A jornada, a caminhada fez com que ele se tornasse homem. O que ele foi que ele fez? Ele abandonou, ou seja, abandonei as coisas de criança. Então, o que
nós precisamos entender é que nós precisamos deixar essa mente infantil. Se nós estamos crescendo, se nós estamos desenvolvendo, ter uma mente infantil é horrível. É o que está escrito no próximo parágrafo aí. Ter tamanho físico de adulto, mas mente infantil é horrível. A palavra grega traduzida como criança significa não falar, ou seja, infantil, tá? Essa palavra grega aqui, ó, se você pegar o dicionário Strong, por exemplo, e ver essa palavrinha aqui, ó, criança, no dicionário Strong, você vai ver que o significado dela é não falar, ou seja, aqueles que não falam. Isso denota uma criança, uma pessoa simplória, um cristão imaturo, um bebê, uma pessoa infantil. Tudo isso é significado dessa palavra. Portanto, se sua mente for espiritualmente imatura e sem entendimento, sua fala também será imatura e sem entendimento. Sua fala também será infantil. Agora veja o que está escrito aqui. Uma igreja normalmente tem bebês espirituais. Isso é normal, tá? Normal uma igreja ter bebês espirituais. Até mesmo porque uma igreja em franca evolução, ela está recebendo gente a todo momento, pessoas que acabaram de crer em Jesus. Então, é normal nós termos igrejas com bebês espirituais. Porém, todavia, entretanto, todos os quais estão pensando e falando infantilmente. Para que uma igreja... Perdão, eu pulei aqui, né? Uma igreja normalmente tem bebês espirituais, mas é muito triste quando uma igreja é composta totalmente de bebês, todos os quais estão pensando e falando infantilmente. É triste você ver uma igreja que só tem bebês espirituais. É triste você ver uma igreja que só tem crianças espirituais. E isso não está ligado a dons. Isso não quer dizer também que dons espirituais está ligado à criancice. Isso aí foi uma situação que a igreja brasileira criou. Okay? Dons espirituais não tem nada a ver com maturidade ou imaturidade espiritual. Dons espirituais é um presente que Deus dá. Ele pode dar à criança, ele pode dar adulto espiritual, qualquer um. Mas é triste quando você vê uma igreja que pensa como criança, adultos fisicamente, mas tem a mente infantil, tem uma mente rebelde, tem uma mente invejosa, tem uma mente de contenda. A pessoa fica arquitetando contendas a todo tempo. Tem uma mente de divisão. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não se mistura com aquele irmão, não. Não se mistura com aquela pessoa, não. Não vai na casa daquele irmão. Isso é infantilidade espiritual. Isso é mente de bebês espirituais. E é triste quando nós nos deparamos com igrejas assim. Uma igreja que não se preocupou em crescer espiritualmente. Uma igreja que não se preocupou em se lavar, em se limpar, em crescer, em se desenvolver, em deixar o alimento de leite e passar a ter condições de comer carne, um alimento mais sólido. É triste isso. Para que uma igreja ou indivíduos funcionem de maneira madura, veja a dica, eles devem crescer na compreensão espiritual dos divinos princípios de operação de Deus. Ou seja, o que configura uma igreja madura é uma igreja que compreende, é uma igreja que quer crescer nos princípios divinos, ou seja, nos princípios de Deus, naquilo que Deus estabeleceu, na sua vontade, no seu plano mestre, na satisfação de Deus e não nas suas próprias satisfações, naquilo que Deus quer operar, na operação de Deus. Isso vai configurando uma igreja madura, ou uma igreja que está caminhando para uma madurez. Em nossa jornada espiritual, passamos de bebês a crianças. Veja, João escreveu para crianças pequenas ou para aqueles que ainda precisavam de mais crescimento espiritual, que seus pecados apontavam claramente, né? Esse é um texto, esse texto aqui de João capítulo 2, é um texto que eu fiz uma aula lá nas aulas elementares, né? Tem uma aula lá nos ensinos básicos do caminho crucificado, que eu falo muito sobre esse texto aqui, tá? E é um texto que nos ensina muito sobre essas fases, a fase da criança, do jovem e do adulto espiritual, tá? Então, nós
passamos, né, da fase de bebê espiritual para criança. Então, tem uma pequena diferença ali, você consegue encontrar um pequeno crescimento ali, né? Mas ela não deixa de ser uma criança, ela não deixa de precisar de ter algumas coisas, está no próximo slide aí. Veja, quando João escreve, tá? 1 João, quando João escreve suas cartas, 1 João capítulo 2, versículo 12, essa palavra crianças aqui, nessa aula que eu dei nos ensinos básicos, eu trouxe o significado grego desta palavra, tá? Direitinho lá na aula. Esta palavra João não está escrevendo com teor para pessoas fisicamente crianças. Ele está tratando de pessoas espirituais. Aqui, quando João usa a figura de criança, jovem, adulto, ele está usando uma figura de linguagem, mas ele quer chegar ao público devidamente designado, ou seja, crianças espirituais, não criança física, jovens espirituais, não jovem físico, adultos espirituais e não adultos fisicamente falando. A palavra criança lá significa exatamente novo cristão, tá? Significa nova pessoa em Cristo, ou seja, aquela pessoa que é um bebê, uma criança espiritual. E é para essas pessoas que ele está escrevendo. Olha o que ele escreve. Filhinhos ou crianças, tem algumas traduções que inclusive traz a palavra criança, né? Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, ou seja, do nome de Jesus. Podemos crescer além do estágio infantil e não mais ser bebês espirituais. No entanto, como crianças, ainda estamos longe de sermos maduros espiritualmente. Porque veja o que ele escreve na mesma carta, no mesmo capítulo 2, só que nos versículos 1 e 2, para as mesmas crianças, tá? No mesmo estágio, olha o que ele escreve. Meus filhinhos ou minhas crianças, a mesma palavra utilizada aqui, no capítulo 2, versículo 1, é a mesma palavra grega utilizada aqui, tá? No capítulo 2, versículo 12. A mesminha. Minhas crianças, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja, ele está dando instrução como se fosse uma criança física, né? Quando você pega na mão do seu filho e fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode fazer isso, meu filho. Você não pode ser assim, você não pode seguir por aqui, né? É a mesma coisa que você está dando instrução para uma criança. Só que nesse sentido ele está falando para pessoas espiritualmente nesse estágio e não fisicamente. Aí ele diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, ponto. Eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Agora, veja, ligação condicional, se acontecer ou se não acontecer, e se alguém pecar, se vier a acontecer, eu estou dando uma introdução para você não fazer. Já viu quando você fala para o seu filho, olha, aqui tem um copo de água em cima da mesa, eu estou te dando uma orientação para você não derrubar. Bom, o que eu quero é que você não derrube esse copo. O que João está fazendo aqui é isso. O que eu estou querendo é que vocês não pequem. Agora, se acontecer, se vier alguém a pecar, saibam que nós temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, ou seja, a misericórdia, o perdão para os nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, ou seja, de todas as pessoas. Então, veja, para as mesmas crianças, João agora está escrevendo. Por quê? Porque ainda é uma linguagem infantil. Ele tem que ficar escrevendo ainda para que não peque. Deixa eu te falar, eu já te falei umas 10 vezes para você não falar dessa forma, para você não agir assim, para você não ter inveja do coleguinha, para você não causar contenda com o irmão lá da igreja, para você não causar divisão na sua família. Mas estou falando para você de novo. Veja que a linguagem é bem infantil. Por quê? Porque ele está querendo se comunicar com crianças, né? Crianças espiritualmente falando. Visto que João estava escrevendo aos cristãos, ou seja, pessoas, né? Ele estava falando dos pecados dos cristãos, não dos pecados dos ímpios. Quando ele escreve isso aqui, vos escrevo para que não pequeis, ele não está falando de pessoas ímpias, ele está escrevendo para pessoas que são cristãs.
Ele está escrevendo para pessoas que são salvas em Cristo, tá? É isso que o material está dizendo. Os cristãos pecam, mas possuem um advogado para defender seu caso. Com arrependimento, veja, qual é o caminho? Arrependimento e confissão de pecado, há perdão. Mas, aquele cristão que continua sem se arrepender e sem confessar o pecado, isso configura nele também um bebê espiritual, uma criança espiritual, tá? E ele não vai alcançar perdão. Se você está pecando, mas não se arrepende, não confessa o seu pecado, você não alcança perdão. Você está em pecado, ou prática de pecado. O pecado, nós estamos sujeitos ao pecado. Nós só não podemos viver na prática do pecado, tá? Isso Jesus fala em João capítulo 8. Aqueles que praticam o pecado. Veja o termo que Jesus usa. Então, nós estamos sujeitos ao pecado, mas nós não podemos viver ou nos dar, né, o privilégio de vivermos dentro do pecado ou praticando o pecado, tendo uma vida pecaminosa. Então, qual é a receita para nós sermos livres de pecado, poder crescer espiritualmente, né, desenvolver espiritualmente? Arrependimento e confissão. Porque quando nós nos arrependemos e confessamos, nós somos perdoados. Porque Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar. 2 pontos Jesus faz. Ele perdoa e purifica. Porque ele purifica através do seu sangue, ok? Então, ele perdoa e purifica de toda injustiça. Então, quando nós pecamos, a recomendação é para não pecar. Se você pecar, se eu pecar, qual é o caminho? Arrependimento, confissão, seremos perdoados e seremos purificados. Tanto natural quanto espiritualmente, as crianças precisam aprender algumas lições de vital importância, tá? Para que haja crescimento com as crianças, para que haja crescimento espiritual, para que haja desenvolvimento, para que você saia ou suba de nível espiritualmente, você precisa aprender algumas lições de vital importância. Quais são elas? Se essas lições de contenção, compreensão, estabilidade e consciência não forem aprendidas pelos cristãos, eles permanecerão infantis e imaturos. Por causa de tempo, eu não vou conseguir falar sobre compreensão, estabilidade e consistência. Então, dentro desses 4, eu escolhi falar sobre contenção, tá? Por isso que ele está marcado aqui de negrito, sublinhado no texto. Então, veja, se você está se vendo numa situação de bebê, criança espiritual, você precisa aprender que você precisa de contenção, você vai ser contido em algumas coisas, você precisa de compreensão, as pessoas precisam te compreender também, você precisa de estabilidade, tá? E você precisa de consistência, ou seja, permanecimento, tá? Você precisa permanecer em Cristo, na sua palavra, as pessoas precisam ter paciência com você, te compreender, orar por você, para que você venha ter consistência, ok? Sem essas 4 situações, se elas não forem aprendidas pelos cristãos, nós vamos permanecer infantis e imaturos, ok? Então, falando um pouco sobre contenção, as crianças pequenas precisam aprender a se conter, tá? Muitas coisas no homem carnal precisam ser colocadas sob o controle do Espírito de Deus. Os pecados da língua, falar mal de alguém, falar uma palavra de maldição, fofoca, esses são pecados da língua. As atitudes do coração, desejar o mal, tá? Desejar ter inveja das pessoas. As disposições internas da vontade, tudo precisa ser restringido e crucificado. Por isso que nós falamos caminho crucificado, tá? Por isso que nós chamamos a mensagem do caminho crucificado. Porque o próprio Jesus nos diz, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me, tá? Tome sua cruz e negue-se a si mesmo, estava tentando lembrar desse, negue-se a si mesmo, ou seja, negue a sua própria vontade, porque eu tenho uma vontade melhor para vocês, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, é um caminho de cruz, é um caminho que nós vamos levando a cruz, tá? É um caminho que nós precisamos crucificar as coisas, crucificar a minha língua, crucificar as coisas que eu ando falando mal, crucificar as fofocas, crucificar as mentiras,
coisas que não pertencem a Deus, coisas que pertencem ao homem carnal, ao velho homem, ao homem do pecado, atitudes do coração que são anticristãs, inveja, tá? Desejando mal para as pessoas. Tudo isso precisa ser restringido e crucificado. E nós não podemos cair nessa mentira do diabo, nessa falsidade, dizer assim, não, eu sou fraco, a carne é fraca, eu não consigo dominar o homem da carne. Aqui eu estou dando vários remédios, vamos dizer assim, várias sugestões para que nós venhamos restringir e crucificar a carne, tá? Nada é mais repulsivo do que uma criança ter excessos de raiva, intimidar pessoas ou de outras maneiras mostrar que é indisciplinado. Veja, quando você olha assim e você se depara com uma criança, né, que é cheia de raiva, cheia de ódio, que intimida as pessoas, que mostra indisciplina, isso é repulsivo, né? Espiritualmente é a mesma forma. Isso é aplicado espiritualmente, ou seja, os adultos podem agir como crianças mimadas, mas também podem aprender a se conter. E devem fazê-lo se quiserem crescer na estatura de Cristo. Ou seja, conter a vontade da carne, conter a língua, domínio, ter domínio sobre essas coisas. É disso que nós estamos falando aqui, tá? Então, as crianças precisam de contenção. Essa é uma lição que nós, como cristãos, precisamos aprender, tá? Essa é uma boa e grande questão que nós, como cristãos, precisamos aprender. Bom, segunda fase, já falando sobre a segunda fase aqui, jovens espirituais, tá bom? Quando nós subimos de nível, os jovens também precisam crescer, tá? Naturalmente falando, os jovens são geralmente os guerreiros de uma nação. Veja, quando o país vai entrar em guerra, né, a gente está vendo muitos cenários de guerra, geralmente são pessoas mais jovens que são dadas à guerra, eles que vão à guerra, que batalham, né, que tem mais força. Por quê? Porque ele está um nível acima das crianças, ele já não é mais criança, ele já é um jovem, então ele consegue sair à guerra, ele consegue batalhar. Eles atingiram uma certa medida de maturidade. Portanto, eles são capazes de portar armaduras e irem para a batalha. Mas isso não significa que eles não necessitam de mais crescimento. Ou seja, alcancei um certo patamar espiritual, cresci, agora vou estacionar, né? Acho que não devo mais, acho que não preciso mais, não necessito disso mais, não necessito frequentar estudos bíblicos, não necessito mais abrir a Bíblia e estudar da Bíblia, já sei tudo que a Bíblia me diz. Irmãos, isso é um engano muito grande, tá? Eu vou repetir a mesma coisa que eu disse quando nós estudamos esse texto de João, crianças, jovens e adultos, lá nas aulas iniciais. O jovem é a posição mais perigosa que tem. Por quê? Porque o jovem, ele já não é mais criança, e de fato ele não tem que ser tratado mais como criança, é um erro isso, mas ele ainda não é adulto. Então, ele não é criança, não é adulto, não quer ser tratado como criança, e não deve mesmo, mas ele quer ser tratado como adulto em alguns momentos, mesmo não tendo esse patamar. Então, nós temos que lidar com essas questões, principalmente pastores, líderes, né? Pessoas que exercem uma função de liderança, pastoreiam um grupo, mesmo que seja um grupo pequeno dentro da sua igreja, né? Nós precisamos lidar com essas coisas às vezes. Lidar com as crianças espirituais, aquele que dá trabalho, que dá birra, que bate o pé, que quer que seja feita a vontade dele. Essas são as crianças espirituais. Temos que lidar com os jovens, aquele que não é criança, mas também não é adulto, que acha que é adulto, que quer ser tratado como adulto, que acha que já chegou na maturidade. Então, nós temos que ter esse controle, né, espiritual, esse jogo de cintura espiritual, vamos dizer assim, tá? E nós nos baseamos no texto de 1 João, capítulo 2, versículo 13, quando João diz, escrevo-vos, jovens, porque vencestes o maligno. Ou seja, só voltando um pouquinho aqui, veja, os jovens são aqueles que geralmente são os guerreiros de uma nação, são aqueles que guerreiam, são aqueles que batalham. E João está dizendo exatamente isso. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceste o maligno. Por que venceste o maligno?
Porque a palavra de Deus está em vós. Ou seja, vocês têm já a palavra, mas ainda existe um passo para crescer. Essa escritura apresenta uma imagem da estatura espiritual dos jovens. Isso não significa que eles venceram totalmente a maldade do mundo, da carne e do diabo. Essas são as 3 coisas que nós precisamos vencer, tá? Todo cristão, isso nós já ensinamos aqui na nossa igreja, na Escola Bíblica Dominical, mas todo cristão precisa vencer três coisas. Quais são elas? Mas, gente, o negocinho aqui não está funcionando. Olha. Quais são elas? Primeira coisa, o mundo, o cristão precisa vencer, a carne e o diabo, tá? Basicamente, essas 3 coisas nós precisamos vencer. Eles são elogiados porque venceram o inimigo até onde cresceram. João só está elogiando e só está falando que os jovens espirituais venceram o maligno. Eles ainda precisam continuar crescendo e guerreando contra o mal, porque o orgulho espiritual, para que o orgulho espiritual não se levante dentro deles. Veja, ele escreveu a crianças, ele está escrevendo a jovens, mas ele ainda continua escrevendo para adultos. E isso é um claro sinal que os jovens ainda não chegaram lá. Ele está dizendo, olha, eu vos escrevo por isso. Adultos, é o próximo slide ali, eu vos escrevo por conta disso. Então ele está dando um recado para os jovens, ó, veja, jovens, eu estou escrevendo por isso, mas veja que eu também estou escrevendo aos adultos. Então eu estou separando vocês dos adultos. Eu estou dizendo que ainda há um espaço para crescimento, tá? Uma pessoa pode facilmente comemorar sobre suas vitórias conquistadas, mas é necessário alcançar mais crescimento na estatura espiritual de Jesus Cristo para que ela alcance o estágio do crescimento pleno, a fase adulta, aquela onde estarão na maturidade em Cristo Jesus. Ou seja, existe ainda um patamar para ser alcançado. Existe ainda um espaço para ser desenvolvido, ok? E, por último, a terceira fase, né? Os adultos espirituais. Quem são eles? Como identificá-los, né? Nós vamos aprender aqui agora, tá? Os adultos precisam continuar crescendo. Por quê? Vou explicar. Depois que um cristão tiver atingido a maturidade exterior, e depois de ter chegado a conhecer Jesus Cristo em um relacionamento matrimonial, veja, um relacionamento íntimo, um relacionamento matrimonial, porque nós vamos nos casar com Jesus, e esse nível de relacionamento ele é conquistado, esse nível de relacionamento ele é alcançado, tá? Um relacionamento matrimonial, um relacionamento mais íntimo espiritualmente falando, ainda mais atitudes, ou ainda haverá mais atitudes e disposições interiores que devem ser crucificadas. E mais da natureza amorosa e humilde de Jesus Cristo, que deve ser adquirido, tá? Poxa, chegamos à maturidade, alcançamos esse patamar, chegamos à posição de noiva, alcançamos a posição de esposa, ainda há espaço para crescimento? Ainda há como crescer mais um pouco? Sim. Por quê e como? Explico aqui agora. Os adultos alcançaram a maturidade, mas ainda há situações carnais a serem manifestadas e crucificadas. João vai e escreve pais, ou seja, adultos, né? Você só é pai na fase adulta, tá? Eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. As 3 fases elementares eu expliquei lá na aula básica. Então, eu expliquei por que João diz que conheceis aquele que é desde o princípio. Ou seja, conhece há mais tempo, tá? Um grande perigo de ter atingido o grau de maturidade espiritual, que faz de um cristão um adulto alcançar a maturidade, é que ele pode ser vencido pelo orgulho do conhecimento que possui. Olhar para trás e rever tudo o que o Senhor fez por nós e nos deu desde o início da nossa jornada. Veja, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Da nossa jornada com ele, pode gerar em nós um orgulho espiritual da superioridade. Então, veja, o orgulho espiritual é uma atitude interior e carnal que nunca se manifestaria, senão
estivéssemos chegado à maturidade. Então, veja, quando nós alcançarmos, quando a gente chegar lá, pode ser que ainda nasça em nós um orgulho de superioridade. E nós nunca conheceríamos isso se nós não tivéssemos chegado à maturidade. Ou seja, um orgulho de conhecimento. Eu sou melhor que você, porque conheço mais que você. E me respeita, porque eu estou num patamar acima. Você tem que aceitar a minha opinião. Você tem que aceitar o meu entendimento, porque eu tenho mais conhecimento que você. Isso é orgulho espiritual de superioridade. E se isso for manifestado quando chegarmos à maturidade, e só vai ser manifestado quando nós chegarmos lá, ainda há espaço para crescimento. Ainda há situações carnais manifestadas que precisam ou que são carentes de serem crucificadas por Cristo Jesus. Amém? Mas como o orgulho pertence a Lúcifer e não é como Jesus, precisamos ter nosso orgulho espiritual exposto, ou seja, manifestado, para que possamos levá-lo a Jesus no Calvário e crucificá-lo. Então veja a importância de chegarmos à maturidade. Ela vai expor algumas coisas que nas outras fases elas ainda não foram expostas, que elas ainda não foram manifestadas. E nesse patamar, nesse nível, nessa maturidade, quando ela for exposta, nós já saberemos o caminho onde recorrer, nós já saberemos o que fazer. E o que nós precisamos fazer? Levar isso até o Calvário para que nós possamos crucificar todas essas coisas e continuar crescendo espiritualmente. Ok? Conclusão para a nossa reflexão. Enquanto estivermos nessa terra, vivendo em um corpo mortal, teremos graus de nossas atitudes carnais a vencer. E enquanto tivermos uma coisa em nós que não seja como Jesus, que não seja igual a Jesus, não temos espaço para nos vangloriar da nossa superioridade. É claro que olhar para trás é bom, em certo sentido. Então, podemos ver se estamos deixando nosso crescimento espiritual produzir novo louvor ao Senhor e nova apreciação por toda a sua bondade e a graça para conosco. Mas, depois de olhar para trás, rapidamente, devemos olhar para frente, para tudo o que ainda não alcançamos. Devemos desviar o olhar para a perfeição de Jesus em sua plena estatura e maturidade. Quando nos compararmos com nós mesmos, invariavelmente nos metemos em problemas. Mas quando nos comparamos com Jesus, ou seja, quem eu sou perto de Jesus, aonde eu estou perante Cristo, isso nos coloca em verdadeira humildade e gratidão diante dele. Então, se eu me comparo a Cristo, se eu olho para a estatura de Cristo, se eu olho para o que Cristo falou, o que Cristo fez, como Cristo andou, e eu ainda não alcancei isso, ainda há espaço para crescimento. Ainda é uma situação que eu preciso mudar, que eu preciso crucificar, que eu preciso ter humildade, que eu preciso garantir nele. Veja, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu também o sou de Cristo. Para uma pessoa chegar nesse patamar e dizer para outras assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, só me imita. A partir do momento que você me imitar, você vai estar imitando a Cristo, tem que ser alguém com uma estatura espiritual muito grande. Amém? Bom, obrigado por estarem comigo até agora, 9h34, passei aqui alguns minutinhos. Vamos orar, depois eu abro a sala, paro a gravação e volto com os áudios. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estarei disponível. Se não, a gente estará encerrando, ok? Vamos orar. Senhor Jesus, te amamos, Deus. Obrigado por este tempo, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Jesus, por nos trazer esse conhecimento tão rico. Obrigado por abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente. Nesta noite, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, expanda a nossa mente, Senhor Deus, nessas classes. Senhor Deus, nesses estudos que o Senhor tem nos dado, expanda, Senhor Deus, a mente dos irmãos, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor é, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor faz, que nós possamos compreender aonde o Senhor quer nos levar.
qual patamar estamos, qual nível estamos e o que precisamos fazer para subir desse nível, para aumentar e para crescer, para chegar à estatura espiritual plena que é o Senhor, para alcançarmos a maturidade no Senhor, para alcançarmos maturidade espiritual, para deixarmos a inveja, para deixarmos as contendas, para deixarmos as divisões, para deixarmos as vontades da carne e para fazer com que o nosso novo homem cresça, porque ele nasceu em justiça e em santidade semelhante a ti. Portanto, ele não peca, ele só quer crescer e crescer ainda mais no Senhor. Nos dê uma noite em paz, uma noite de sono. Te amamos, te louvamos e te agradecemos. Amém.